Oi! Hoje eu vim contar pra vocês, ler pra vocês, uma prosa. Hoje não é dia de poesia, mas ainda estou no clima de Dia das Mães. E eu vou ler um texto que eu escrevi quando o Vinícius completou 4 anos. E era, portanto, o meu momento de completar 4 anos sendo mãe. Esse é o título do texto. Ultimamente, me percebo cada vez mais observando-o. Sim, é isso mesmo. De repente, quando me dou conta, eu tô parada, no meio de algo que eu tava fazendo, simplesmente observando o meu menino. Coisa que só uma mãe de 4 anos consegue, né? Quando o filhote é bebê, estamos demasiadamente preocupadas em atendê-lo. Será que ele tá com frio? Será que tá com calor? Será que esse choro é de fome? Será que eu já preciso trocar a fralda de novo? Será que o meu leite é mesmo o suficiente? Será que tem problema ficar tanto tempo com ele no colo? Será que demora muito para ele começar a falar? As infinitas dúvidas do começo de vida de um filho são de enlouquecer. Sim, a chegada de um filho transforma a nossa vida num caos. As pessoas não costumam falar muito sobre isso, mas esse caos leva um tempinho para passar. Nessa fase, a mãe não pensa em parar. Pra falar a verdade, nessa fase, a mãe mal pensa. Ela basicamente reage. Constrói o que a gente chama de instinto materno. A gente comemora a chegada do primeiro aniversário do filho. E eu acredito sim que é motivo para comemoração. Não temos mais um bebê. Agora temos um pingo de gente que acha que pode sair correndo pela casa. Aqui em casa, nós chamamos essa fase de fase capacete. Fácil imaginar por quê, né? Se fosse possível, deixaríamos o pico roxo de capacete o dia inteiro para evitar acidentes domésticos. A criança de 1 ano é uma exploradora sedenta e não para 1 minuto. É uma fase fisicamente exaustiva para mães e pais. A gente literalmente passa um dia correndo atrás do filhote. Pelo menos agora, ele já se faz entender. Mostra veementemente qual é a sua vontade. Sabe ser bem enfático quando não quer alguma coisa. Experimenta dar uma papinha que ele resolveu que não vai comer. Tenta dizer para a criança que está na hora de ir embora. Explica para o pequeno que o brinquedo não é seu e que ele precisa devolver para o amigo. É desse jeito que a gente descobre que aquele pingo de gente tem vontade própria. Isso vai evoluindo rapidamente para a fase seguinte, o tal do Terrible 2. Os 2 anos podem ser mesmo terríveis, porque a gente entende que o filho ainda é pequeno demais para saber lidar com as suas frustrações. Muitos adultos ainda não sabem, né? O que a gente não entende é por que ele precisa jogar o controle remoto na nossa cabeça. Sabe-se que filho passa a vida testando os pais. Mas nessa fase os testes são intensivos. Num minuto ele quer mostrar que já é um menino grande e que consegue comer sozinho. No outro joga o prato de comida longe, porque não conseguiu espetar o brócolis com o garfo. Numa hora, a figurinha aparece com os sapatos trocados. Mas tudo bem, porque calçou sozinho. Na outra, ele chora, pedindo colo, porque tá cansado demais para caminhar. Entre um ataque de fúria e uma birra, sobram pequenos espaços de tempo, com a calmaria suficiente para as mães e pais admirarem seu pequeno crescendo. Mas até que nesses microsegundos, a gente admira e ama cada vez mais. Chegam os 3 anos e num belo dia a gente se pergunta se o filhote foi abduzido e trocado por um adolescente. Há quem chame isso de three-nager, adolescente de 3 anos. Certeza que não é à toa que essa expressão existe. Eu, pelo menos, vejo uma grande vantagem nessa mudança dos Terrible 2 pro three-nager. A criança para de jogar as coisas na gente, fazer o maior berreiro e passa a ficar só emburrada. Não é nada agradável ter um filho bicudo sentado no chão com os braços cruzados no meio do shopping. Mas é menos pior do que se ele estivesse gritando e te chutando, né? Lembra quando a gente queria que o filhote começasse a falar logo? Pois é. Essa é a fase que talvez a gente se arrependa um pouco disso.
Porque uma criança de 3 anos fala demais. Não importa se é uma menina ou um menino. Eu costumo dizer que o filhote fala da hora que acorda até a hora que vai dormir. O meu marido diz que eu tô enganada, porque ele fala, inclusive, dormindo. Claro que temos conversas deliciosas sobre o que ele quer ser, o super-herói que ele quer ser quando quer crescer, ou sobre ele argumentar que se ele manda no quarto dele, a mamãe e o papai mandam na nossa casa, quem manda na cidade toda só pode ser o Papai Noel. Mas há momentos em que a gente simplesmente queria que o filhote tivesse um botão de desligar. Porque é uma argumentação que não acaba mais. Afinal de contas, como ele pode se levantar e se arrumar para ir pro colégio se o que ele queria mesmo era ficar em casa com a mamãe e o papai, já que ele passa tanto tempo longe das pessoas que ele ama e não pode aproveitar para ficar juntinho vendo um filme? Sim, ele me falou isso. Ou por que ele tem que tomar banho para dormir logo agora que estava na parte boa da brincadeira ou no auge do filme que ele estava assistindo? E como ele vai dormir se ele ainda tá com fome? Mesmo depois de já ter jantado, comido fruta, pão, bolo. E eu não sei como pode sair tantas palavras de uma pessoa tão pequena. Um filho de 3 anos já cansa a gente mentalmente. E se a gente não estiver bem ligada, ele nos enrola num piscar de olhos. Mas é simplesmente incrível perceber a argumentação lógica da pessoinha. O pensamento concreto, com exemplos práticos da vidinha dele, nos fazem chegar à conclusão de que aquele ser que colocamos no mundo é incrivelmente inteligente. E isso dá um orgulho que até nos faz esquecer das ginásticas mentais do dia a dia. E aí, em algum dia, nessa caminhada para os 4 anos, a gente percebe a casa em silêncio. Primeiro leva um susto. Como assim silêncio? Corre para ver o que o filhote de 4 anos está aprontando, porque certamente ele está fazendo alguma arte. E descobre que ele está simplesmente assistindo o seu filme preferido, que ele mesmo colocou no Netflix, o tablet. Desconfiada, pergunta se está tudo bem. E ele responde que sim, com um sorriso. E ainda te convida para juntar-se a ele no sofá. No outro dia, de repente, a gente percebe que parou no meio da armação do guarda-roupa do pequeno para observá-lo brincando com os dinossauros. Os dinossauros conversam sobre brigar e respeitar os amigos. Chegavam à conclusão de que era possível brincar sem machucar uns aos outros. Quando o filhote de 4 anos se percebe sendo observado, para a brincadeira e corre para te dar um abraço. Junto vem aquela frase que explode o coração de qualquer mãe. Te amo, mãe. Assim, de graça. E quando esses momentos acontecem mais vezes do que podemos lembrar, dá até um aperto no peito. Porque percebemos que a maternidade e a paternidade têm sim muitos momentos difíceis. Mas a verdade é que sempre confirmo minha filosofia de vida. Só melhora. Esse foi o texto que eu escrevi quando eu completei 4 anos de mãe, 4 anos do filhote. Agora, às vésperas dele completar 9, ainda me emociona, porque ainda é muito verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Espero que a vida de mães e pais por aí continue sendo assim, cheia de vida, emocionante.